Todos, uma tarde bem morna, né? Agradável, verão, né? Graças a Deus, né? E feliz pela oportunidade de estarmos aqui mais essa quinta-feira para estudarmos a obra de nosso patrono Leon Denis. Nós, como a gente falou outras vezes, nós estudando as obras de Leon Denis nos ajuda muito a fazer as obras básicas. Porque os livros que Leon Denis escreveu, nós lendo, nos ajuda a compreender melhor ainda Allan Kardec, os pensamentos que Allan Kardec trouxe dos espíritos. Então o tema de hoje, um tema bastante profundo, né? Deus, universo, né? Universo e Deus, mostrando a grandiosidade do tema. E o tema eu tenho aqui no livro, nós tivemos uma pequena amostra, né? Uma página, né? Ele é longo, é um capítulo longo, e eu marquei vários pontos que eu achei muito interessante para nossas reflexões. Então, ponto de partida, primeiro, né, comentar um trechinho da página que está aqui dentro, ele nos coloca, né, sobre, realmente, né, nós olharmos à noite, né, olhar o céu, nessas noites belas que tem feito agora no verão, né, que você olha o céu, né, aquele emaranhado de astros, né, as estrelas, para todo lado que olhamos, você vai ver que vai se alongando. E os próprios cientistas, com aparelhos modernos, que conseguem aprofundar esse olhar a toda a distância que eles conseguem chegar, além daquela distância, vai se desenrolando outros astros. Então, mostrando a grandeza que nós não temos ainda a condição de compreender o universo e muito menos Deus. Porque nós, a princípio, pensamos assim, quando se fala no infinito, é algo que não tem começo nem fim. Porque a gente fica muito assim, mas começou onde, né? Termina onde? Começo e fim. Então, quando é algo assim que está além das nossas possibilidades, fica muito grande para nós, né? Então, com a ajuda desses espíritos iluminados, como Leon Denis e tantos outros, como Allan Kardec, vem nos ajudando a entrar nesse pensamento de compreender o universo e buscando sempre a Deus. E inicia aqui, né, esse capítulo 9, acima dos problemas da vida e do destino, ergue-se a questão de Deus. Se estudamos as leis da natureza, se perseguirmos a beleza ideal na qual todas as artes se inspiram em toda parte e para sempre, acima e além de tudo, encontraremos a ideia de um ser superior, necessário e perfeito, fonte eterna do belo, do bem, do belo e do verdadeiro, a quem se identificam a lei, a justiça, a suprema razão. Então, eu vou comentar algumas coisas, pode ser que mais à frente eu possa ler, mas vamos lá, né? Olhando hoje tudo que ocupa o nosso planeta onde vivemos, aquilo que nós temos acesso, os materialistas, aqueles que se dizem ateu, podem jogar e dizer assim, o acaso fez tudo isso, o acaso. Aí tem uma passagem que Leon Denis fala mais adiante aqui, ele diz assim, se nós pegarmos todas as letras do alfabeto e jogarmos no local, vai sair dali um poema? O poema é obra da arte de um poeta, de um ser inspirado. Nós olhar nosso próprio organismo, as diversas funções que o nosso organismo tem, funcionamento do coração, sistema respiratório, sistema endócrino, a harmonia, a ligação que um tem com o outro, para que a harmonia aconteça, o nosso sistema nervoso. Então, o acaso criaria algo tão perfeito? Todas essas funções maravilhosas funcionando, o nosso cérebro, que tão bem é instrumento de nós, espíritos eternos, nesse corpo que hoje nos serve como instrumento de progresso, o nosso cérebro conectado a nós, espíritos, e levando a ideia. Então, será que o acaso criaria isso? Se nós olharmos, por exemplo, vamos trazer para uma realidade material, um veículo de última geração, com recursos diversos que nós vemos hoje, né? Quem tem oportunidade de estar num carro de última geração, vê tanto recurso no carro, já tem carro aí que já está andando até sozinho, né? Então a gente fica falando, meu Deus, diante da grandeza do universo, é algo pequeno. Como pode? O acaso fez esse carro? Não. Inteligências, aqueles que estudaram, se aprofundaram, iniciaram a ideia. Vamos pensar nos primeiros carros que nós aqui conhecemos, né?
os nossos pais e avós conheceram os mais rudimentares ainda. Então, um ponto de partida de um progresso, do fruto de um trabalho laborioso, de uma inteligência, e foi desenvolvendo até hoje o que temos. Os recursos tecnológicos, hoje o nosso smartphone, tanto recurso, isso é fruto do acaso? A gente vê que todos esses circuitos, toda essa formação por trás tem inteligência do homem, que foi se desenvolvendo e chegou onde estamos hoje. E Deus? Como mensurar Deus, né? Esse ser grandioso, que os próprios espíritos mesmo, que nós temos acesso pela literatura espírita, não conseguem dizer para nós Deus. Sabe que é um ser superior, supremo. E nós, na medida que vamos melhorando, fruto dessa escala evolutiva, quando a gente olha, por exemplo, na história da humanidade, a gente observa alguns que viveram, que nós temos relatos, nem todos nós temos, como um Paulo de Tarso, e muitos outros espíritos que encontraram alguma coisa muito especial, que eles abriram mão das coisas do mundo, que para a maioria de nós não dá ainda, né? Não, eu quero trabalhar, mas até aqui eu consigo, mas eu ainda não consigo. Por quê? Porque é perfeitamente normal. Estamos em evolução. Eu não posso, imagine se eu pudesse voltar no tempo, encontrar o Paulo, o apóstolo Paulo, falar, Paulo, eu vou seguir com você a sua jornada, fazer as pregações por onde você for. Eu, José Lopes, eu ia sucumbir na primeira esquina, né? Na primeira pedrada, eu não ia continuar, certamente. Então, o que mostra para nós essa grandeza? Trazendo para dentro da nossa realidade, né? Falando de Paulo dentro da nossa realidade, como um só, como a tantos outros. Porque nós temos que caminhar, temos que galgar. E o Criador, na sua inteligência superior, ele envia esses missionários, de tempos em tempos. Enviou o maior de todos que nós conhecemos, Jesus. E Jesus falava do Pai, mostrando um ser superior. Quando alguém dizia que ele era bom, como nós temos uma passagem, ou bom homem, ou bom mestre, foi bom, só o Pai. Então, aquele ser que para nós, para todas as qualidades que a nossa inteligência consegue alcançar, está em Jesus. Mas Jesus já sinalizava algo acima disso. Bom só o Pai. Então, é como nós aqui dentro da nossa realidade, conhecemos uma pessoa virtuosa, uma pessoa bondosa, e falar assim, esse aí é um espírito superior, já pode ir para moradas superiores. Então, dentro da nossa observação ainda acanhada, é um espírito de luz. Mas há outras grandezas que ele tem que alcançar, ele tem que caminhar muito mais. Então, Leon Denis continua aqui para nós. O mundo físico e moral é governado por leis, e essas leis denotam a inteligência profunda das coisas que regem. Elas não procedem de uma causa cega. O caos, o acaso, não poderiam traduzir a ordem e a harmonia. Elas não emanam dos homens, seres passageiros limitados no tempo e no espaço. Não poderiam criar leis permanentes e universais. Para explicá-las logicamente, é preciso remontar até o ser gerador de todas as coisas. Vamos pensar aqui. O homem, como eu falei, pode muitas coisas. Mas, por exemplo, como vimos conversando com as amigas agora no carro, a gente pega uma semente de uma fruta. Quem gosta de plantar, né, como eu sou um desses, você pega uma sementinha de uma fruta. Ali está contido em germe todo um potencial. Você coloca aquela sementinha no solo propício e com certos cuidados vai germinar e eclodir uma planta que mais tarde vai dar o fruto. Segundo aquela fruta que gerou aquela semente, que passa a ser uma mãe, digamos assim. Então, o Criador. Você mistura várias sementes, né? Mas cada um tem, digamos assim, o seu DNA. Vai produzir conforme a sua espécie. Como Haroldo Dutra Dias falou um dia desse, achei muito interessante, né? Você pode pegar uma melancia, abrir no meio e contar quantas sementes tem dentro de uma melancia. Dá trabalho, né? Tem que ter paciência, né? Dá trabalho. Mas você não é capaz de pegar uma semente de uma melancia e saber quantas melancias aquela semente vai dar. Você não sabe. Ela tem o potencial de produção dela, de acordo com as possibilidades que ela for cultivada, ela vai gerar um determinado número de frutos. Então, o Criador, tudo isso que o homem não consegue, é o Criador.
nós observamos, por exemplo, os mares, o equilíbrio das leis da natureza, a estação das águas, né? O processo das águas. Esse equilíbrio que às vezes nós, com a fé ainda muito frágil, quando deu um período, agora pouco, né? A gente está pegando um pouco ainda, mas já tivemos uma chuva. Ah, meu Deus, tem um mês que não chove em Cabo Frio. E já começa a ficar assustado, né? Ver as gramas secando, o ar muito quente, meu Deus, né? Aí depois, de repente, o tempo muda e cai aquela chuvada toda. Então, mostrando que uma inteligência superior que organizou. E organizou leis. Essas leis tomam conta, né? O período chuvoso, o período do inverno. Então, leis que o homem não pode criar. Então, o Criador criou toda essa harmonia. E nós, por mais que conhecemos as estações, sabemos que tem períodos. Tudo rege, ciclos, né? Os próprios cientistas hoje pesquisando, ele vê, a gente olhando mesmo lá atrás, na época mesmo de José do Egito, né? A gente tem uma prova disso, as oscilações dos períodos da natureza. Não teve o sonho do faraó? Ele sonhou com as 7 vacas magras, depois 7 vacas gordas, que comiam, as magras comiam as gordas, 7 espigas feias e mirradas, 7 espigas bonitas, as feias comiam as bonitas. E ele traduziu esse sonho para o faraó, mostrando que seria um período de 7 anos de seca, que representava aquela pobreza, a vaca magra e a espiga mirrada, e 7 anos de fartura depois. Aliás, 7 anos de fartura primeiro, para você fazer armazenar, e depois a escassez. Então, mostrando que na natureza, sempre houve ciclos. Nós temos um período chuvoso, que chove muito. Quem vem do interior sabe, tem período da enchentes, os rios transbordam, invadem as cidades, quem é do interior sabe disso. E tem, às vezes, fica 2, 3 anos sem ter enchente. Então, fala, meu Deus, nunca mais vai ter enchente. Não, daqui a pouco, passa um tempo, volta a ter as enchentes. Então, há ciclos. Por mais que o homem tenha sua participação, né, que tudo busca a unidade no universo, nós contribuímos de alguma forma, né, como os recursos da natureza, a preservação do meio ambiente, nós damos a nossa contribuição. Mas essa inteligência superior, que dá a cada um de nós, segundo as nossas obras, está no comando. Nós conseguimos até complicar bastante, mas não, digamos assim, desandar todo o funcionamento. Porque até onde nós podemos chegar é permitido. Quando é preciso dar um basta, ele acontece. E a gente vê isso acontecendo a toda hora. Pessoas muitas vezes revestidas de grandes recursos e da noite para o dia, vemos agora essa cena, essa tragédia lá em Minas. Da noite para o dia, aqueles que tinham uma estrutura, muitas vezes se vê só com a roupa do corpo. E muitos, pelo processo da desencarnação, pelo acidente, já desencarnam. Então, mostrando o que para nós? Que o que realmente é nosso, né? O que realmente eu posso dizer, isso é meu. O que é meu são os valores morais. São aquilo que eu conquisto pelo trabalho, a minha inteligência, meu sentimento que eu desenvolvo, isso é meu. Independente do tempo que eu vou ficar nesse corpo, o que eu adquiri de qualidades, de inteligência também, é claro, eu preciso trabalhar a minha inteligência, sempre guiando para o lado da moralidade, usar a minha inteligência de forma moral, não usar a minha inteligência para levar vantagens transitórias, senão eu estou muito preso no aqui e agora, não estou olhando as consequências futuras. Então, tudo isso eu tenho que avaliar. E mais à frente eu marquei um pequenino trecho que ele diz assim para nós: a crença no ideal superior de justiça fortifica a consciência e sustenta o homem nas suas provas. Ela é a consolação, a esperança daqueles que sofrem, o supremo refúgio dos aflitos, dos abandonados. Como a aurora, ela clareia com suas suaves luzes a alma dos infelizes. Então, trazendo para tudo aquilo que estudamos dentro da doutrina espírita. O Cristo, no seu Evangelho, colocou para nós com muita propriedade: tereis aflições, sede fortes. Então, mostrando para nós, Deus, a certeza que nós temos de um ser superior, que nenhum de nós está abandonado, que cada um de nós reencarna no ambiente necessário, e as lutas que recebemos, as provações, as dificuldades, nossas tendências, muitas vezes nossas tendências, nossas paixões que nós ainda não controlamos, pois não somos perfeitos, Deus permite, nós reencarnamos e encontramos nós mesmos, tanto aqui como encarnados quanto desencarnados. Então,
eu que fora no passado aquele que era muito dado a um determinado vício, uma paixão, eu não estou curado ainda, eu preciso me curar disso. Eu venho às vezes num ambiente que pode surgir situações daquelas ofertas para mim. E se eu não tiver uma força muito grande, muito vigorosa, eu acabo sucumbindo naquilo ali. Mas eu sempre tenho oportunidade de mudar. Aí pergunta-se assim, mas é fácil mudar um hábito, mudar uma tendência, um gosto? O que é fácil? Vamos imaginar uma criancinha quando começa a tentar caminhar. Ela levanta a molinha, cai. Levanta, cai. Cai, levanta aquela luta. Daqui a pouco dá um passo, cai. Imagine se nos primeiros tombos ela falasse assim, olha, não vou caminhar não, que não é bom negócio. A gente cai muito. Melhor ficar sentado ou deitado. Imagine, não estaria caminhando, ou nós não caminharíamos. Então, mostrando que tudo, o Criador, na sua sabedoria, deixou a parcela que cabe a nós, o esforço, a dedicação. Então, somos visitados por desejos diversos. Eu preciso ter coragem, preciso identificar os pontos que eu sou frágil e tentar mudar certas tendências, certos ambientes, certas companhias, para me mudando aquilo que me leva ao que me faz mal. Então, ele coloca, essa crença nessa justiça, essa crença em Deus. Então, todo esforço que nós fazemos, todo esforço é potencializado pela espiritualidade superior. Deus se faz presente através dessa falange, desses espíritos que estão em todo lugar, na casa espírita, na igreja católica, na igreja evangélica, em todo lugar. Então, nós somos assistidos, porém, é aquela assistência oculta de certa forma, Porque se nós tivéssemos a certeza, a segurança, que o nosso espírito protetor, nosso anjo guardião está de mão dada conosco e vai nos aconselhar o que fazer, nós não cresceríamos. Tudo é falar assim, fulano, faz conta que a Mara é meu anjo protetor. O que eu faço agora, Mara? Eu não ia crescer. Então, essa necessidade que eu tenho de buscar, me esforçar, é meu. Então, a própria crença em Deus é algo que cientificamente é muito difícil de provar. Nós provamos, digamos assim, pelo que nós observamos do mundo, que tem que ter uma inteligência superior para explicar tudo isso. A lei da gravidade, os astros, para todo lado, essa lei que controla esse movimento dos astros, nós não tem como não admitirmos Deus. Mas cientificamente, você provar, cadê Deus? Ele vai se fazer presente. Me mostra Deus. Me mostra o Espírito. Ah, mas tem gente que vê Espírito, tem gente que vê Espírito. Mas não somos todos nós. Eu sei que eu sou um Espírito. Eu sei que tem esse Espírito protetor, mas eu consigo que ele se materialize perto de mim a hora que eu quero, para me provar para aquele que é ateu? Não consigo. Então, é aquilo que alguns estudiosos usam a palavra, está no livro dos Espíritos, fala assim, por um axioma, alguma coisa que não se questiona, que tem como verdade, Deus existe. E ele se faz presente por nós, por tudo que nós observamos ao nosso entorno. Como eu falei, das leis que regem o universo, tudo denota uma inteligência superior. E como nós poderíamos, diante dessa inteligência superior, admitirmos a vida só no nosso mundo, a vida só no nosso planeta, que hoje, através dos telescópios, do Hubble e tantos outros, olhando de fora, mostra o nosso tamanho diante do universo, mostrando o tamanho da Terra perto de outros globos, mostrando pelos estudos o tamanho, vendo que a gente é um pequenino planeta, na imensidão de tantos outros. Então a gente chega a um ponto que a gente fica com dificuldade de compreender essa inteligência. Allan Kardec, abrindo o livro dos Espíritos, na pergunta número 1, faz uma pergunta muito interessante aos espíritos superiores, O que é Deus? Se fosse eu ia perguntar, quem é Deus, O que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Porque nós não conseguimos, se a gente pensar hoje, se a gente for imaginar um espírito, a gente, dentro das nossas concepções, a gente precisa dar uma forma, não é verdade? A gente fala com alguém no telefone que a gente não conhece, hoje é muito comum, A gente fala várias vezes, quem trabalha com vendas, eu trabalho com vendas, lido com muitas pessoas que eu não vejo. Você dá uma forma para a pessoa pela voz, Às vezes quando você encontra, meu Deus, é tão diferente, Você parecia que era mais velho, você parecia que era mais novo, não é isso? A gente precisa criar uma forma.
Isso é muito nosso ainda. Mas como criar uma forma para Deus? Então a gente vai buscando dentro dessas possibilidades que temos. Aí Leon Denis, mais adiante, coloca assim para nós. Em todos os tempos, sob todos os climas, e é a razão de ser de todas as religiões, o espírito humano sentiu a necessidade de se elevar acima de todas as coisas móveis, perecíveis, que constituem a vida material e que não pode lhe dar uma completa satisfação. Quis prender-se ao que é fixo, permanente, imutável no universo. Compreendeu que a existência de um ser absoluto e perfeito, no qual identifica todas as potências intelectuais e morais. Encontrou tudo isso em Deus, e nada além dele pode nos dar essa segurança, essa certeza, essa confiança no futuro, sem as quais flutuamos em todos os ventos da dúvida e da paixão. Tem uma passagem, eu não tenho o nome do pensador que trouxe essa passagem, que coloca assim para nós: pouca ciência afasta o homem de Deus, muita ciência aproxima o homem de Deus. Que os grandes cientistas que aprofundaram muito, eles chegam a um ponto que eles veem que por trás daquela estrutura tem que ter uma inteligência superior. E vai se aprofundando, aprofundando, e vai vendo que vai se sucedendo. E vê que por trás daquilo ali tem que ter uma inteligência que organizou. Então aquele que estuda e aprofunda, ele vê essa inteligência superior, essa causa primária que organizou todas essas possibilidades que nós observamos, nos ajudando a fortalecer a todos nós diante das aflições que nos visitam, nos mostrando, hoje através da doutrina espírita, com tanta segurança, a causa das aflições, o porquê das aflições, mostrando que os processos, muitas vezes, que visitam muitos de nós, processos de ansiedade, depressivos, síndrome do pânico, as doenças mais, digamos, que a gente observa hoje, vamos dizer mais modernas, a gente observa muito hoje. Então, se eu busco assim, eu tenho fé em Deus, eu creio que Ele nos enviou, nosso Senhor Jesus Cristo, eu creio na espiritualidade, então eu preciso encontrar força para superar minhas fragilidades, pois o Cristo sinalizou a vida futura, mostrando que todas as coisas que nós vivenciamos, se for com resignação, com determinação, nós estamos, digamos assim, lançando as sementes da vida futura. Pois nós não podemos imaginar Deus com aquelas concepções do passado de algumas religiões, né? Diversas religiões, um Deus vingativo, um Deus duro, inflexível, um Deus que criou um inferno eterno, onde aqueles que aqui estão vivendo dentro de uma única vida, independente das condições de nascimento, das oportunidades que teve, se falhar de forma dura, vai para esse ambiente infernal que é eterno. Então, mostrando para nós, quando Cristo veio falar para nós de maneira muito segura do perdão, a necessidade de perdoarmos aqueles que caminham conosco, aqueles que nos ofendem, aqueles que nos perseguem, que o grande valor da fé, a robustez do amor está em lidar com os mais difíceis, que lidar com aqueles que nos amam é facílimo. Então, mostrando que esse perdão tem suas compensações. E hoje a própria ciência já nos diz que nós já colhemos aqui consequências. Quando eu consigo parar de querer detonar o outro com pensamentos difíceis que atraem entidades espirituais que querem também esse tipo de sentimento, o meu próprio organismo funciona de forma diferente. Eu começo a olhar naquele que é agressivo, um irmão doente. O desejo do revide da vingança, se eu conseguir tirar do coração, eu vou evitar gastrite, pressão alta muitas vezes e tantas outras enfermidades oportunistas. Meu próprio sistema imune acaba permitindo, digamos assim, que eu absorva pela minha própria vibração. Então, quando Cristo falou do perdão, imagine o Pai. Será que o Pai ia criar um ambiente eterno de sofrimento? Que Pai seria esse? Que o Cristo nos colocou muito superior a Ele. Então, temos que olhar assim. Meu Pai é um Pai de amor e misericórdia. Se eu hoje sofro, se eu passo por lutas, essas lutas estão ligadas ao meu histórico de espírito. Ou eu as causei numa existência anterior, ou estou causando agora.
E se eu estou vivendo nesse planeta Terra, essa escola abençoada que me dá tanta oportunidade de crescer, e aqui ainda existe lutas, conflitos, guerras, situações que nos incomodam, é porque eu sou um espírito ainda muito ligado a essa realidade. Que nos habilitemos a habitar mundos melhores. Mas como? Eu me trabalhando agora, me tornando um ser melhor. E Leon Denis, mais adiante, diz assim para nós. Tem tanta coisa para ler aqui que eu acho que a gente vai ter que alongar um pouquinho mais a... Diz assim Leon Denis. Está escrito em um dos livros abertos permanentes sob nossos olhos, o livro do universo, onde as obras divinas aparecem em caracteres grandiosos. O livro da consciência, no qual estão gravados os preceitos morais, as indicações dos espíritos recolhidas em todos os pontos do globo através de processos simples e naturais, apenas a confirmaram. E por intermédio desse duplo ensinamento, que a razão humana comunica-se com a razão divina, no seio da natureza universal, que ela compreende, da qual aprecia a harmonia e as belezas. Então a consciência, né? Ele abre essa página desse livro falando da nossa consciência, né? E é interessante mesmo, porque a nossa consciência é um aguilhão, né? Que muitas vezes uma atitude que nós cometemos na rua, uma situação rápida, nossa captura, né? Uma coisa que eu deveria ter feito, não fiz. Às vezes, né? Até quando nós, equivocadamente, eu acho que ninguém mais faz isso aqui, né? Está comendo um bis, de repente pega o papelzinho, joga no meio da rua. Assim, ninguém viu. Então, o espírito não amadureceu ainda. Não é questão de ninguém viu, né? Questão de eu no mundo. Eu estou fazendo a parte que cabe a mim. Mas quando a gente já tem algum grau já de percepção, a nossa consciência já avisa, olha, vai lá pegar aquele papel, está errado, né? Estou falando uma coisa pequenina, há muitas outras, né? Há muitas outras mais graves. Então, nossa consciência nos alerta. E graças a Deus, para nós que já estamos tendo essa consciência, mesmo nos errando, quando erramos, a consciência avisa, porque hoje ainda tem irmãos entre nós que essa luz da consciência não está brilhando forte. É capaz de causar dores, sofrimentos, levar vantagem sobre o outro e ir para casa rindo, né? Ir para casa rindo. Mostrando que a dificuldade ainda do amadurecimento, não é dizer que nós somos perfeitos, temos nossas lutas, o amadurecimento do senso moral, né? Do senso crítico, de observar o convívio com o outro. E aqui, mais um trechinho belo que ele coloca, ele diz assim para nós, em toda parte, o movimento, a atividade, a vida se manifesta no espetáculo do universo, povoado de mundos inumeráveis que rolam sem repouso na profundidade dos céus. Uma lei regula essa circulação formidável, a lei universal de gravidade. Apenas ela sustenta e faz mover os corpos celestes, dirige em torno dos sóis luminosos, os planetas obedientes. Essa lei rege tudo na natureza, desde o átomo até o astro. A mesma força que, sob o nome de atração, retém os mundos nas suas órbitas. Sob o de coesão, agrupa as moléculas e preside a formação dos corpos químicos. Eu até já comentei um pouco sobre isso. Mas lembrando, outra que ele coloca mais adiante, talvez não dê tempo da gente ler tudo, ele coloca assim para nós. Dentro do nosso mundo, nós observamos que a vida é em toda parte. Hoje, com a ajuda de aparelhos muito modernos, microscópicos, consegue observar seres infinitamente pequenos, que têm todo o seu sistema de organização física, digamos assim. No nosso próprio organismo, existem seres que vivem no nosso organismo, na nossa corrente sanguínea, por todo lado. Então, a vida é em todo lugar. Você chega muitas vezes, Leon Denis fala isso mais adiante, num parasita, e dentro daquele parasita há outros parasitas que vivem dele. Olha só, mostrando que dentro de pequenos mundos há outros mundos vai se sucedendo. O micro. E depois ele abre essa escala para o macro, como ele fala aqui, dos mundos maiores, de diversos tamanhos, que ocupam esse espaço infinito. Então, mostrando para nós que são perspectivas que vão se abrindo. E quando a gente lê os espíritos superiores, como Leon Denis e tantos outros, nos trazendo mensagens, esses que já têm uma percepção mais avançada, que podem olhar mais adiante, quantas belezas que nós não percebemos.
dentro do nosso próprio mundo mesmo, a ciência já comprova que há cores que nós não vemos, há sons que estão abaixo da capacidade da nossa audição, que existem. A gente vê que o cão, ele percebe alguma coisa a nível de barulho, a nível de olfato. Então, nossos próprios 5 sentidos têm limitações. Dentro do nosso mundo, nós não podemos dizer que conseguimos mapeá-lo todo. Você vê as formas de vidas, por exemplo, que vivem em regiões de grande profundidade. Os cientistas chamam de abismos no mar, regiões de profundidades de 8 quilômetros, 8 mil metros, e aí vão seres que vivem numa pressão que outros não viveriam, mostrando o quê? Que por toda parte há vida e abundância. E mostrando que nós hoje, na condição huminal, tendo a oportunidade de estudar, cabe a nós nos preocuparmos e nos melhorarmos. Nossos familiares que estão caminhando conosco, não é obra do acaso que colocou eles diante de nós. Isso está ligado a leis que nós nos atraímos, ou muitas vezes pedimos no plano espiritual: eu quero vir junto com a Mara, eu quero vir junto com a Vera, encontrar com eles no grupo Leon Denis. O acaso não existe. Eu preciso acertar com fulano de tal. E assim, no grupo familiar, consanguíneo, mais próximo, muitos chegam, muitos espíritos simpáticos que amamos muito e ficamos... Toma uma aguinha, né, gente? Estou falando muito. Muitos espíritos simpáticos que estão entre nós da família, que nós ficamos bem ao lado, e outros que nós temos alguma dificuldade. Às vezes um pai ou uma mãe nem admite, né? Mas nós sabemos que existe. Ama todos, eu amo todos, mas eu tenho mais facilidade com o Zé do que com o Pedro. Então, é permitido que reencarnem entre nós aqueles que nós temos compromisso. E aqueles grupos familiares harmônicos, pela bondade deles, às vezes aceita que espíritos mais atrasados, que nem é ligado à história deles, reencarnem entre eles, para ter bons exemplos, ter oportunidade de crescer. Às vezes sucumbem. E às vezes a gente fala assim: meu Deus, como é que pode essa pessoa ser filho de Beltrano e Cicrano? Então, mostrando o quê? Que em todo lugar está a oportunidade de sermos felizes, de crescermos. O acaso não existe nas leis de Deus. E ele diz assim para nós, como eu falei da semente, né? Assim como a espiga está em germe no grão, o carvalho na glande e a rosa no botão. Assim, gênesis de mundos elaboram-se na profundidade dos céus estrelados. Em toda parte a vida engendra a vida. De degrau em degrau, de espécie em espécies, por um encadeamento contínuo, ela eleva organismos mais simples aos mais rudimentares, até o ser pensante e consciente, uma palavra até o homem. Então, mostrando que Deus, na sua bondade, não criou seres privilegiados. Não existem seres privilegiados na criação. Todos estão sujeitos à lei do progresso. De uma condição inferior para uma superior. Todos estão sujeitos à lei do progresso, ao crescimento. E ele, por essas leis, não tem necessidade de ser aquele Deus do passado, que nós criamos formas diversas, em religiões diversas, que fica nos bisbilhotando para punir, para castigar. Não. As próprias leis nos colocam, digamos assim, em equilíbrio. Nós falhamos em determinada situação, nossa consciência nos cobra, e nós mesmos, através da maturidade, pedimos situações que nós possamos superar aquela dificuldade. Muitas vezes, um marido difícil, que vem, a esposa sofre a encarnação toda com ele, mas que homem difícil. Muitas vezes, no passado, ela não foi uma boa esposa. Aí pede a Deus que ele possa vir junto para ela poder cercá-lo de amor e carinho. E vice-versa, tá, gente? Os dois lados, né? Com os filhos a mesma coisa. Às vezes pede, aquele filho que eu não tive o cuidado devido no passado, me permita que ele venha comigo de novo, para me poder envolver com mais amor, mais carinho e ajudá-lo a crescer. Então a gente vai vendo que em tudo está a sabedoria do Criador. E ele diz aqui para nós: uma poderosa unidade rege o mundo. Uma única substância, o éter, ou hoje conhecemos como fluido universal, constitui nas suas transformações infinitas a inumerável variedade de corpos. Esse elemento vibra sob a ação das forças cósmicas, segundo a rapidez e o número de suas vibrações. Ele produz o calor, a luz, a eletricidade, o fluido magnético.
Se essas vibrações se condensam, logo aparecem os corpos. Então, mostrando essa unidade, essa perfeição do Criador, né? Então, só para encerrar, tem outras coisas para ler, mas não vai dar para ler. Eu estou lembrando, vocês devem lembrar, uma passagem do Chico, vou falar com minhas palavras, é claro. Essa ideia do Criador de Deus, vocês lembram uma vez que nos conta que Chico estava na cozinha da casa dele e teve a visão do Espírito Emmanuel, seu protetor, aquele Espírito que tanto tempo trabalhou com ele, e disse para Emmanuel, Emmanuel, eu quero compreender, ou ver Deus, quero compreender Deus. Ele falou, não, Chico, se preocupe com as coisas aqui mesmo, não mexe com isso por enquanto agora não. Falei, mas eu quero, Emmanuel, eu quero compreender melhor Deus. Aí Emmanuel falou assim com ele, com minhas palavras, né? Chico, então, fique tranquilo, se prepare, que nós vamos fazer uma caminhada, digamos assim. Aí Chico se prepara em desdobramento, naquele momento que ele se desprende do corpo, juntamente com Emmanuel, ele, um espírito que tinha essa facilidade, Emmanuel começa, digamos assim, a se afastar do plano da Terra. E Chico olhando, né? Vai subindo, olhando a Terra ficar pequenina, começa a ver outros planetas, observando a grandeza do universo, e continua chegando em ambientes mais distantes, ele vai retratando os planetas, inclusive, que eu não tenho aqui comigo os nomes. E vai se distanciando, chega um ponto, o Chico começa a ficar acima das possibilidades, ele vendo toda aquela grandeza. Aí Chico chega um momento que não suporta mais aquela distância e diz assim para Emmanuel, Emmanuel, para. Emmanuel fala, o que foi que houve, Chico? Aí Chico diz assim para ele, é que me deu a vontade de tomar um cafezinho. Aí pega, volta com Chico e diz assim, Chico, até onde nós fomos, estávamos muito distantes de aproximar da grandeza do Criador. Nós iríamos aproximar até onde poderíamos, mas muito além estava o Criador. Então, mostrando que chega um momento, os próprios estudiosos, que a gente chega no nosso limite, a gente não consegue ir além. A gente chega e fala, meu Deus, daqui para frente eu preciso evoluir mais para me compreender. Então, meus irmãos, nosso tempo acabou. Mais uma vez, fazer propaganda do livro, né, que estou sempre fazendo. Recomendo o livro Depois da Morte, é um livro excelente, um livro para estudar, para aprofundar realmente na doutrina espírita. E os capítulos são longos, esse mesmo é um capítulo de 18 páginas, né, você, para falar as coisas que tem aqui, tem que realmente estudar com muito tempo. Recomendo que leia. Graças a Deus, que Jesus nos envolva. E agradecemos ao Lopes pelas reflexões. Agora você... Papel para escrever o programa.